Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou fazendo esse vídeo para complementar aquele no qual eu tratei do inquérito que corre pelo Supremo Tribunal Federal, que ficou conhecido como inquérito das fake news, né? O inquérito 4781 em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal. Tratei naquele vídeo mais sobre o aspecto processual em relação àquele inquérito e do bom feedback que eu recebi daquele vídeo, surgiram alguns questionamentos especificamente em relação à questão da liberdade de expressão, né, e de crimes contra a honra, né? Então eu disse naquele vídeo que, por manifestação do próprio ministro Alexandre de Moraes, que é responsável pelo inquérito, ali se apura não só as chamadas fake news, ou seja, divulgação de notícias sabidamente falsas ou manipuladas, né, que obviamente vai configurar crime, além de supostas ameaças e crimes contra a honra dos ministros do STF. E eu disse que, em tese, é perfeitamente possível que isso ocorra, né? Daí alguns questionamentos surgiram, mais especificamente em relação a uma discussão que se desenvolveu a partir daquelas 29 mandados de busca e apreensão que foram originados naquele inquérito, a respeito do limite entre a liberdade de expressão e os crimes, especialmente os crimes contra a honra, né? Haveria limite para a liberdade de expressão? A liberdade de expressão não é um bem fundamental numa democracia e absoluto? Bom, a resposta é simples. Lá naquele vídeo eu já disse que a liberdade de expressão, como qualquer outro direito, não é absoluto num Estado democrático de direito, né? A lógica de um Estado democrático de direitos é distribuir direitos de forma democrática, ou seja, distribuir direitos para todos. Se os direitos são distribuídos para todos, evidentemente sempre vai haver limitação, porque é bastante simples, né, mas muito correto aquele argumento, aquele raciocínio que diz: o seu direito vai até o limite do direito do outro. Então, num Estado democrático de direito, todo direito encontra limitação, né? Para a gente falar no exemplo mais extremo, o direito à vida encontra limitação, né? Numa situação de estado de necessidade, de legítima defesa, de exercício regular de direito, alguém pode tirar a vida do outro e esta conduta não ser considerada uma conduta ilegal, uma conduta criminosa. Então, vejo, até mesmo o direito à vida tem limitação. Com a liberdade de expressão não é diferente. Mas como então que nós podemos raciocinar a respeito desta limitação? Liberdade de expressão vai até que ponto, né? Então vejam, vou tratar mais especificamente dos crimes contra a honra, mas não sem falar a respeito da ameaça, que é um crime que, manifestação do próprio ministro Alexandre de Moraes, está sendo analisado ali. A ameaça nada mais é do que prometer impingir mal injusto e grave a uma pessoa. Então, toda vez que alguém alega, afirma de forma expressa, de forma velada, de forma simulada, de forma disfarçada, ou seja, a ameaça pode vir de qualquer forma, mas toda vez que alguém imputa um possível cometimento de injusto mal grave contra uma pessoa, ele está ameaçando esta pessoa. Então, eu sei onde você mora, vou transformar a sua vida num inferno, tome cuidado comigo. Isso configura ameaça, crime de ameaça, não tenha a menor dúvida a respeito disso. Pode ser o sujeito um particular, pode ser o sujeito um servidor público, pode ser um agente político, qualquer coisa. A ameaça é crime, porque a ameaça nada tem a ver com liberdade de expressão, tá? Então, prometer praticar mal grave e injusto contra alguém não pode
sequer ser colocado na mesma prateleira que liberdade de expressão. Não dá nem para dizer que extrapola o limite de liberdade de expressão, porque é outra coisa, né? Não tem nada a ver com liberdade de expressão. Mas enfim, e o limite da liberdade de expressão? Então vejam, vou pedir licença para vocês para ler aqui o artigo 5º, que em alguns incisos trata do que nos interessa aqui. O artigo 5º, nós sabemos, é aquele que trata dos direitos e garantias individuais fundamentais na Constituição Federal, né? Direitos e garantias individuais fundamentais que estão acima, inclusive, da possibilidade de emenda constitucional tendente a aboli-los. Ou seja, são cláusulas pétreas na Constituição, são imutáveis pelas chamadas maiorias de ocasião, ou seja, os governos de época em época não podem, de forma alguma, alterar, né, abolir esses direitos e garantias fundamentais. Então vejamos o que diz o inciso 4 do artigo 5º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Vejam, eu disse para vocês que numa democracia os direitos não são absolutos porque eles são distribuídos para todos democraticamente. E vejam que o inciso 4 do artigo 5º da Constituição já deixa evidente aqui que há limitação à chamada livre manifestação do pensamento, ou seja, a liberdade de expressão. Deixa claro quando, após garantir livre a manifestação do pensamento, vírgula, sendo vedado o anonimato. Por que o anonimato é vedado? Porque a liberdade de pensamento comporta limites. E uma vez ultrapassados esses limites, pode haver a necessária reparação do dano causado. E, portanto, é preciso se identificar para se responsabilizar por isso. Ok? Seguindo, logo no inciso seguinte, inciso 5, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Ou seja, eu tenho liberdade de expressão, preciso fazer isso de forma clara e me identificando. Por quê? Porque quem for atingido pela minha manifestação pode ter direito de resposta, pode ter direito a uma indenização, seja por dano material, moral ou até mesmo à imagem. Então vejam que não há que se falar em liberdade absoluta de expressão. A própria Constituição dá conta disso. O que nós vamos ver mais adiante nos crimes contra a honra é a regulamentação justamente da tutela da imagem da moral aqui. Não é nem a questão da tutela material, porque isso vai encontrar guarida lá no Código Civil, né? O Código Civil estabelece que qualquer pessoa que cause dano a outrem, seja por dolo ou culpa, é obrigado a indenizar. Então, se o dano for material, não tem discussão se cabe ou não a indenização. No caso do dano moral à imagem no aspecto criminal, aí nós vamos encontrar a tutela lá no Código Penal. Mas não para por aí. No mesmo artigo 5º da Constituição, o inciso 9 diz o seguinte: é livre a expressão da atividade intelectual, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Aqui nós temos a Constituição garantindo a divulgação para efeitos intelectuais, científicos e de comunicação. Então, garante-se essa liberdade de expressão, inclusive nestas formas de manifestação, independentemente de autorização ou censura prévia. O que a Constituição garante aqui? Garante que o Estado, que o governo, não pode impor censura prévia a esta livre manifestação. Ou seja, não pode estabelecer que para manifestar-se cientificamente, artisticamente ou em forma de comunicação, jornalismo, você precise de licença prévia ou você possa ser censurado. Por exemplo, a partir de hoje é vedado falar de tal e tal assunto. Nós temos visto aí, vez ou outra nessa situação toda da pandemia do Covid-19 que nós estamos vivendo, que algumas ditaduras estabeleceram a proibição de se falar a respeito do tema. Ou seja, isso é uma clara situação em que se ofende a liberdade de manifestação, né? Seja intelectual, seja científica, seja em termos de comunicação. Então é uma censura prévia
a proibição. Isso não é permitido entre nós. Porém, obviamente que vai poder haver a responsabilização pelo excesso. E aí o inciso 10, que vem logo na sequência, diz: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então vejam que a Constituição estabelece um direito e abaixo a responsabilidade decorrente daquele direito. Estabelece um direito e abaixo a responsabilidade decorrente daquele direito. Então, ao meu direito de liberdade de expressão, corresponde à minha responsabilidade pelo dano que eu causar a qualquer pessoa. Então, eu não posso atingir a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, porque eu vou ter que indenizar. Então, a Constituição já esclarece a questão do limite da liberdade de expressão. O limite da liberdade de expressão, como o inciso 4 diz, é livre manifestação do pensamento, né? Não tem nada a ver com atingir a intimidade, a vida privada, a honra das pessoas impunemente. Mas nós vamos ver que o Código Penal traz uma regulamentação que é adequada para esta situação, embora, obviamente, o Código Penal, essa reforma de 84, seja anterior à Constituição, mas não há uma incompatibilidade entre eles. Então vejam, nós temos no Código Penal 3 crimes contra a honra, né? Falamos aí da ameaça e vamos falar agora dos 3 crimes contra a honra, né? Que são bastante conhecidos, inclusive de quem não é do meio jurídico. Calúnia, difamação e injúria. Cada um desses 3 crimes configura-se por meio de uma conduta diferente, né? Portanto, é um erro muito comum no meio da população leiga dizer que uma conduta configura calúnia, difamação e injúria, mas não. Uma conduta configura ou um ou outro desses crimes. Nunca eles todos ao mesmo tempo, porque são condutas diversas. Então vejamos, a calúnia, o primeiro deles, é a falsa imputação de fato definido como crime. Então quando eu digo que um sujeito praticou um fato determinado, né, uma ação ou omissão determinada, e este fato está tipificado na lei como crime, se eu faço falsamente, eu estou praticando o crime de calúnia. Vejam que a própria lei fala falsamente. É importante esse elemento normativo aqui. Precisa ser falsa a imputação. Por quê? Porque se ela não for falsa, eu vou ter o direito de demonstrar que não é falsa. Então, a falsa imputação de fato definido como crime é calúnia. Eu falo um fato, fulano fez ou deixou de fazer quando deveria ter feito tal coisa, um fato. Esse fato está definido na lei como crime e eu tenho consciência de que eu estou falando algo que ele não fez ou não deixou de fazer, ou seja, eu tenho consciência da falsidade desta minha imputação. É possível que esta pessoa que falou isso seja processada pela vítima, acusando-a de calúnia. Você disse que eu furtei um determinado bem de uma determinada pessoa e, portanto, você cometeu o crime de calúnia. E eu, no momento de me defender, digo, não, peraí, eu tenho direito, de acordo com o Código Penal, de comprovar que o que eu disse é verdadeiro. Isso se chama exceção da verdade. Então, na calúnia, existe a possibilidade de exceção da verdade. Por quê? Porque o crime de calúnia só existe quando a imputação é falsa. Existe limitação da imputação da verdade, da exceção da verdade? Sim. Existem 3 hipóteses nas quais eu não posso fazer uso da exceção da verdade. Primeira delas, quando se trata de crime que se pune mediante ação de iniciativa privada, eu, terceiro, só posso usar esta circunstância como exceção da verdade se houver condenação definitiva. Qual que é a lógica disso? A lógica é a seguinte: crimes que se punem mediante ação penal de iniciativa privada são aqueles crimes nos quais a lei, o Estado, confere ao ofendido
o poder de promover a persecução penal. Somente o ofendido pode ir buscar a reparação daquele dano. Falando em termos bem simples, aqueles casos em que o Estado entende que o interesse privado ali é mais importante que o interesse público. Então eu só posso utilizar aquele fato como exceção da verdade se o sujeito estiver condenado definitivamente. Por que isso? Porque uma vez condenado, aquilo torna-se público. A condenação criminal por qualquer tipo de crime torna-se pública. Mas quando a lei diz que naquele caso só se pune mediante ação penal de iniciativa privada, só se torna pública a condenação. Porque até a condenação nós estamos tratando de direito privado. Perfeito? A segunda hipótese, não na ordem que está colocada na lei, mas acho que facilita a nossa compreensão. A segunda hipótese é o fato de ter sido absolvido definitivamente por crime que se pune por ação penal de iniciativa pública. Então, se de um lado, quando se trata de crime punido por meio de ação de iniciativa privada, eu somente poderei utilizar aquele fato como exceção da verdade quando ele se torna público, ou seja, quando há uma condenação irrecorrível, de outro lado, quando se trata de crime punível por ação de iniciativa pública, o fato já é público desde o acontecimento. Porém, eu não posso me valer dele se houver uma sentença absolutória definitiva. Por quê? Porque ali o Estado já disse, o sujeito está absolvido, então não é exceção da verdade. Percebe, então? Qual que é o centro da questão? Quando é que eu posso usar a exceção da verdade? Quando eu estou falando de algo de interesse público. Crime sempre é interesse público, a menos em duas hipóteses. Primeira, quando se trata de crime punível mediante ação penal de iniciativa privada, enquanto não houver a condenação definitiva. Segundo, quando se trata de crime de ação penal de iniciativa pública, quando há absolvição. Nestas duas hipóteses não há crime para efeito de exceção da verdade. A terceira hipótese é uma prerrogativa que a lei dá ao presidente da República e a chefe de governo estrangeiro de contra ele não se opor à exceção da verdade. Uma opção do legislador. Você não pode acusar o presidente da República nem chefe de governo estrangeiro de crime e depois dizer, vou provar que eles praticaram essa conduta, exceção da verdade. Não cabe isso. É evidente que em qualquer época, né, e muito mais hoje em dia que nós vivemos a era da tecnologia, das redes sociais, da comunicação em tempo real e sem limites, né, que um chefe de governo, seja o nosso presidente da República aqui ou de outro país, todo dia é acusado de uma infinidade de coisas. Isso não significa que ele vá lá processar cada uma dessas pessoas, né? Tem um monte de gente toda hora aí acusando o presidente, o prefeito, o governador, o deputado, o senador de milhões de coisas e eles não vão sair procurando pelas redes sociais e processando todo mundo, até porque isso viraria um trabalho hercúleo sem fim. Mas, de qualquer forma, se o presidente da República resolver processar quem o acusa de crime, este sujeito não poderá usar a exceção da verdade. Então, em relação à calúnia, fato determinado definido pela lei como crime, e eu posso provar que não estou fazendo uma acusação falsa, com exceção dessas três hipóteses. Ok? Segundo crime, difamação. Difamação, a exemplo da calúnia, também trata de fato determinado. Porém, trata-se de imputação de fato determinado, não definido como crime, mas que atinge a honra ou a dignidade da pessoa. Fato desonroso, mas não criminoso. Vejam, no crime de difamação não consta o elemento normativo imputar falsamente. Basta a imputação. Por quê? Porque a rigor, a princípio, você não pode imputar fato desonroso a ninguém, independentemente do fato ser verdadeiro ou não. Então vejam, calúnia trata de algo de interesse público, crime, portanto eu tenho exceção da verdade, com as exceções lá, com as vedações que eu já mencionei. Difamação não é questão de interesse público. Por quê? Porque a lei estabelece que ninguém deve ser censor da vida de ninguém.
né? Ninguém deve ser aquelas pessoas que ficam lá na janela vendo quem passa na rua para apontar, ó, aquele ali fez isso, aquele lá fez aquilo. Ok, Renato, tudo bem, mas e a questão do servidor público, do político? Aí há um detalhe. No caso da difamação, existe também a exceção da verdade, que é conhecida também juridicamente como exceção da notoriedade do fato, ou seja, exceção que demonstra que aquele fato é conhecido de todos, é notório. Mas esta exceção só pode ser usada em uma hipótese específica. Quando a imputação se dá em servidor público e o fato tem relação com a função pública. Vejam, servidor público para efeito do Código Penal é um conceito bastante amplo que engloba qualquer pessoa que desempenhe função pública, seja a qualquer título, inclusive mandato eletivo, portanto. Então aqui, nesse caso, engloba-se ministro do Supremo Tribunal Federal, do STJ, de qualquer dos tribunais, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, governadores, todos, ministros de Estado, todos. Por quê? Porque desempenham função pública, ainda que sem remuneração, inclusive. Ou seja, bastou que você desempenhe função pública, você fica sujeito à exceção da notoriedade do fato. Mas, porém, fatos que digam respeito à sua função pública. Então, vejam, eu posso dizer que o ministro X ou Y do Supremo Tribunal Federal foi repreendido, né, no exercício das suas funções porque praticou uma conduta, né, que possa ser vista como desonrosa. Não pode ser uma conduta criminosa. Por exemplo, prevaricação é crime. Aí eu cairia na calúnia e aí eu só poderia usar a exceção da verdade naquelas hipóteses. Mas estou falando da difamação, fato desonroso, né? Ah, o ministro jantou com fulano de tal que era interessado numa causa que ele ia julgar, né? Até que se comprove que houve um crime ali, isso pode ser visto como um fato desonroso. Eu posso usar a exceção da verdade? Posso. Por quê? Porque eu estou falando de algo que é diretamente ligado à função pública. Ou seja, eu estou dizendo que aquele jantar, por incluir um julgador e alguém que de alguma forma tinha interesse na causa que ele ia julgar, ofende, digamos, o sentido republicano do exercício da jurisdição. O interesse comum acima de tudo na jurisdição. Percebem isso? Não tem nada a ver com imputar fato desonroso que não tenha relação com a função que ele exerce. Aí eu não tenho direito de usar a exceção da notoriedade do fato. Então vejam, no caso do crime, é regra geral o uso da exceção da verdade e existem vedações específicas. No caso da difamação, a regra geral é não ter exceção da notoriedade do fato, porque ninguém deve ser censor da vida alheia. Porém, excepcionalmente, eu posso utilizar a exceção da notoriedade do fato nestas circunstâncias. Tratar-se de sujeito que pode ser considerado servidor público para efeitos do Código Penal, artigo 327 do Código Penal é onde está a definição, e relacionando-se à função pública, né? Então vamos imaginar o seguinte, o sujeito, é difícil pensar alguma coisa assim, mas o sujeito estava num restaurante, né? O sujeito é servidor público, é ministro, é prefeito, é vereador, estava num restaurante numa conduta desonrosa, absolutamente embriagado e proferindo palavras de baixo calão, alguma coisa que o vale, ou seja, alguma coisa que é feita com o intuito de atingir a honra daquele sujeito. Se eu conseguir estabelecer uma vinculação daquilo com a função que ele exerce, eu posso usar a exceção da notoriedade do fato, senão vai ser difamação. E vejam que aí é delicado, né? Porque todo homem público tem uma imagem pública de fato. Então assim, ele não deixa de ser prefeito porque ele está num jantar com amigos e não está tratando de assuntos do município. Então aí é o caso concreto que vai definir o limite. Somente o caso concreto vai definir o limite. Então quando eu estou dizendo aqui para vocês que existe a lei que regulamenta, nunca podemos nos desviar da noção de que todo processo penal ele vai partir de um fato,
aquele fato vai precisar ser provado e vai ser o entendimento daquele fato frente ao tipo penal, ou seja, vai ser entender se aquele fato configura ou não o tipo penal, que vai permitir, por exemplo, uma condenação, né? Então, a difamação, em regra, abstratamente falando, você pode usar a exceção da notoriedade do fato sempre que você se referir a um sujeito que desempenha uma função pública nos termos do Código Penal e esta sua crítica, esse fato que você aponte como desonroso que ele praticou, tenha alguma relação com a função pública, tá? Então aí tem um pouco mais de complexidade no entendimento. Por fim, injúria é o último dos delitos. A injúria não trata de fato determinado. Então vejam, calúnia, fato definido como ilícito penal. Difamação, fato desonroso, mas não tipificado como crime. Injúria não é fato, é comportamento rotineiro, é qualidade negativa, se é que eu posso utilizar, né, a expressão qualidade negativa, mas ou seja, é alguma coisa que atinja a dignidade e o decoro da pessoa. Então vejam, se eu digo, eu coloquei como exemplo para vocês da calúnia, fulano furtou esse determinado objeto. Fulano, enquanto agente político, desviou dinheiro público. Isto é um fato determinado. Se eu disser fulano é ladrão, fulano é desonesto, eu estou injuriando e não caluniando, não difamando. Por quê? Porque eu não estou apontando um fato, eu estou falando do caráter dele, né? Então, não é que ele fez alguma coisa, é que ele é alguma coisa, que ele se comporta de alguma forma. É diferente do fez alguma coisa. Percebe a diferença? A propósito dessa diferença, boa parte da doutrina penal fala em honra objetiva, que é tutelada pela calúnia e pela difamação, que nada mais é do que a imagem que o sujeito tem perante a sociedade, a forma como os outros enxergam aquele sujeito, e, portanto, a honra subjetiva é atingida quando terceiros tomam conhecimento do fato, tá? Calúnia e difamação. E na injúria, a honra subjetiva, ou seja, o sentimento íntimo, pessoal, né? Então, quando você acusa alguém, por exemplo, de ser vagabundo, de ser sem vergonha, de ser ladrão, você não está falando de fatos e você, inclusive, tira a possibilidade dele discutir, né? Dele dizer, não, então me aponte aqui quando é que eu fiz isso. Enfim, fala-se aí em honra subjetiva. Essa não é uma divisão unânime, tem alguns autores que questionam, mas é quase unânime, é muito majoritária. Enfim, calúnia, fato definido como crime doloso, difamação, fato desonroso, injúria, né, qualquer imputação que atinja a dignidade e o decoro. Vejam, injúria não admite exceção da verdade em nenhuma hipótese. Então, se eu xingo de vagabundo, de safado, de sem vergonha, eu não tenho a possibilidade de dizer, eu vou lá provar que ele é isso. Até porque não tem como provar uma qualidade negativa na pessoa, certo? Você pode até acreditar naquilo, mas você não vai ter como justificar juridicamente aquilo e, portanto, não há exceção da verdade. Então, para que fique muito claro, pode haver nessas manifestações rotineiras, e aqui vou me apegar ao inquérito das fake news no Supremo. Pode haver uma falsa imputação de crime, pode haver um fato desonroso atribuído ao sujeito, e nestas duas hipóteses, na falsa imputação de crime, eu vou poder usar a exceção da verdade, desde que não se trate de crime de ação penal privada e ele não tenha sido condenado definitivamente, desde que não se trate de crime de ação penal pública e ele tenha sido absolvido, né? E a terceira hipótese, que é o presidente da República, não entra aqui porque nós estamos falando especificamente dos ministros do Supremo. No caso da difamação, eu vou poder usar a exceção da verdade, eu que fiz a imputação, seja ela falsa ou não, tá? Não há a necessidade de que o elemento normativo falso, a exemplo do que acontece na calúnia, vou poder utilizar, porém, eu vou ter que demonstrar que aquilo é relativo à função pública. Porque se eu começar a falar da vida pessoal do ministro, do que o ministro fez quando ele era criança, eu estou fugindo da função pública. E aí eu não vou poder me utilizar, me valer
da exceção da notoriedade do fato. E na injúria eu não vou poder me valer nunca, porque não é permitido que você censure a vida da pessoa atribuindo a ela comportamentos. Então vejam, o cerne da questão, como eu disse lá atrás, é exatamente o interesse público que existe. Então, por isso é que quando se trata de agente público, o limite da crítica é muito mais maior, muito mais extenso do que quando é o particular. Curiosamente, depois que houve essas operações na semana passada, começou a circular nas redes sociais um vídeo no qual o ministro Alexandre de Moraes fala justamente disso, né? Do caráter da necessária tolerância que o homem público tem em relação à crítica. Então ele fala de forma enfática, não quer ser criticado, não quer ser alvo de crítica, não se candidate. Muito provavelmente falando ali de um agente titular de cargo eletivo. E está perfeito, mas vejam, crítica, né, não tem nada a ver com calúnia, nem com difamação, nem com injúria e muito menos com ameaça. Crítica. Não gosto das suas decisões, não gosto da forma como você decide, não concordo com os seus argumentos. Entendo que você, com os seus colegas, formam a pior Suprema Corte de todos os tempos no Brasil. Isso é crítica. Agora, você fez isso, esse isso é um crime, né? Você fez isso, esse isso é algo desonroso, é diferente. Ou então você é isso, né? Aí é diferente, aí nós estamos entrando na questão da imagem, da honra, da intimidade, e aí é possível que a pessoa fique sujeita, né, a responsabilidades. Evidentemente que poderia ir muito além aí na questão que se fala de um esquema coordenado e financiado para divulgar essas mensagens e tal. Isso aí poderia incorrer até em outros crimes de outra natureza, né? Lei da Segurança Nacional, mas aí a coisa se torna complexa demais. O que eu queria aqui era demonstrar que a relação entre liberdade de expressão e honra existe, e a honra é um limite para a liberdade de expressão. E vejam, o inciso 4 do artigo 5º da Constituição fala livre manifestação do pensamento. O que eu penso é diferente de dizer você fez. Eu penso que você é um mau servidor público. Eu penso que você não está capacitado para ser vereador, presidente, prefeito, governador, ministro do STF, ministro do STJ, juiz do TJ. Ok. Outra coisa é dizer, você fez isso. Você é isso. Percebem a diferença? Então a gente vive um momento, né, de rede social em que uma palavra que você coloca pode, por uma questão qualquer, viralizar, né, a palavra da moda, e se espalhar pelo mundo todo. Então é preciso ter muito cuidado, porque a forma como se diz o que é livre é a manifestação do pensamento. E livre, independentemente de qualquer censura prévia, e garantido pela Constituição. Daí é você passar a ofender a honra, a imagem, a intimidade, a vida privada das pessoas, começar a causar danos a essas pessoas, você vai responder civil e criminalmente, não tenha dúvida disso. Ok? Então eu espero ter esclarecido essa questão que eu falei en passant naquele vídeo anterior, né? E até a próxima.